todo mundo que já conviveu com adolescentes sabe que eles podem parecer um enigma, né? Fechados no próprio mundo. Totalmente. É uma fase de transformação intensa, assim, uma ponte entre a infância e a vida adulta. E atravessar essa ponte é bem complicado. Pois é. Tem instabilidade, insegurança, a busca por uma identidade própria e, claro, quase sempre, aquele atrito natural com os pais. Uhum. Mas e se a chave para decifrar parte desse enigma não estivesse com os pais, mas uma geração acima? Pois é, e para a gente entender melhor essa dinâmica, hoje vamos mergulhar num artigo super bacana da psicopedagoga Sônia Lopes Iglesias. Ah, que legal. Ela investiga o que a gente pode chamar de uma superpotência secreta na dinâmica familiar. O poder dos avós. Adorei o termo. A nossa missão aqui, então, é explorar a ciência e a psicologia por trás dessa conexão. Entender por que esse vínculo pode ser tão fundamental e, mais importante, como ele pode ser um porto seguro no meio da tempestade que é a adolescência. Exato. Porque o mais curioso, e o artigo aponta isso, é que mesmo quando o adolescente parece estar, sei lá, totalmente desinteressado, com preguiça de visitar, de conversar. Sim, aquela apatia típica. Isso. Lá no fundo, a necessidade da presença, da escuta e do afeto dos avós continua intacta. Parece que é uma conexão que sobrevive a tudo. Vamos investigar isso a fundo. O ponto de partida do artigo é uma ideia muito poderosa. Em meio aos conflitos com os pais, que são parte do processo de ganhar autonomia, os avós podem se tornar uma fonte de estabilidade. Uhum. O termo que a autora usa é refúgio emocional, um lugar de apoio incondicional. E o que é fascinante aqui é o porquê disso. Não é algo automático. Certo. Quando a conexão é saudável, a casa dos avós ou a simples presença deles se transforma num território neutro, sabe? O espaço seguro. Exatamente. Onde o adolescente sente que pode baixar a guarda, compartilhar medos, sonhos ou até as bobagens do dia a dia sem aquele receio constante de ser julgado. Ou de levar um sermão. E isso, de ter as opiniões invalidadas. Eles já viram de tudo, criaram os próprios filhos e agora com os netos a relação é outra. É menos sobre a responsabilidade de educar e mais sobre a alegria de se conectar. Mas aí fica uma dúvida. A gente está falando aqui do cenário ideal, onde essa conexão é super saudável, né? O artigo foca nesse aspecto positivo. Sim. Mas a gente sabe que nem toda dinâmica familiar é assim. O que torna esses avós do estudo tão especiais? O que faz com que eles consigam ser esse refúgio, em vez de serem vistos, talvez como uma extensão dos pais, com as mesmas regras e cobranças? Essa é uma preocupação real e um ponto crucial. A chave que o artigo aponta não é forçar a conversa, mas criar um ambiente certo para ela. Entendi. O que torna esses avós especiais é a capacidade de praticar uma escuta ativa e empática, sem a urgência de resolver o problema do neto. Ah, isso é importante. Eles oferecem uma perspectiva diferente, mais calma. Eles podem dizer, eu entendo por que você se sente assim, na minha época, e, de repente, o problema do adolescente ganha um contexto histórico. Parece menos assustador. Claro. Eles não são uma extensão dos pais. São, na verdade, uma alternativa. Uma fonte de sabedoria que não vem com a mesma carga de autoridade parental do dia a dia. É como ter acesso a um conselheiro que te conhece desde o berço, que torce por você incondicionalmente. E não é só um ombro amigo, é uma fonte de valores, né? Com certeza. O artigo fala muito sobre como eles transmitem tolerância, respeito, paciência, coisas que, na correria, às vezes se perdem na relação com os pais. Exatamente. E essa transmissão de valores acontece de forma, assim, muito orgânica. Não é uma aula. Não é um discurso. Não. Não. É no exemplo, na história contada, na forma como reagem a um problema. Isso ajuda o jovem a calibrar sua bússola moral, a ter mais bom senso. É um aprendizado que fica para a vida toda. E o mais incrível é que essa percepção, essa sensação de que a relação faz bem, não é só uma sensação, ela é respaldada por dados. É ciência. É ciência. O artigo se apoia em um estudo robusto de 2020 chamado O Impacto Positivo do Vínculo Neto-Avô na Saúde Mental,
E não foi algo superficial. Eles acompanharam centenas de famílias por anos e o que descobriram foi uma correlação direta, muito clara, entre a qualidade desse vínculo e os marcadores de saúde mental. Não é achismo, são dados. Sim, e a conclusão principal é que essa relação é uma via de mão dupla com benefícios mensuráveis para os dois lados. Certo, uma troca. Para o adolescente, o estudo apontou uma maior capacidade de identificar e gerenciar emoções negativas. Pensa nisso. Numa fase onde os hormônios e as pressões sociais criam uma montanha-russa emocional, Total. ter essa conexão funciona como um treinamento prático e gratuito de inteligência emocional. Eles aprendem a lidar com a frustração, com a tristeza, porque tem um espaço seguro para processar tudo isso. Espera um pouco, eu li aqui no material sobre os benefícios para os avós. E um deles me deixou assim de queixo caído. Já imagino qual é. Fala de maior satisfação emocional, menos sintomas depressivos e maior esperança de vida. Isso é impressionante. O estudo explica o mecanismo por trás disso. É se sentir útil, ter um propósito ou tem algo mais fisiológico acontecendo? É uma ótima pergunta. E a resposta parece ser uma combinação de fatores. O estudo sugere que o engajamento com os netos combate dois dos maiores inimigos do envelhecimento saudável: o isolamento social e a sensação de inutilidade. Faz todo sentido. Ao manter-se ativo, mental e fisicamente, para acompanhar os netos, ter conversas que desafiam suas próprias visões de mundo, sentir que seu legado e suas histórias importam. Nossa, Tudo isso funciona como um poderoso estímulo neurológico e emocional. Então, o que a ciência está nos dizendo aqui é que essa relação não é só um agrado emocional, é quase uma intervenção de saúde pública. que forte isso. Para os avós, a conexão com os netos funciona como um fator de proteção contra a depressão e está estatisticamente ligado a uma vida mais longa. É algo fundamental, não apenas bonito. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só um favor que o neto faz ao visitar o avô ou vice-versa. Não mesmo. É uma troca vital para a saúde de ambos. Bom, tudo isso é fascinante na teoria, mas a pergunta que fica é: como fazer isso acontecer na prática? E especialmente quando os adolescentes parecem mais interessados no celular do que em uma conversa. Haha, o grande desafio. O artigo traz umas dicas bem pé no chão e a primeira parece óbvia, mas talvez não seja: criar tempo de qualidade de verdade. Exato, e tempo de qualidade aqui vai muito além da visita de domingo por obrigação. Certo. A autora, a Sônia Lopes, sugere tecer os avós no tecido do cotidiano da família. Isso significa incluí-los em eventos escolares, numa ida ao cinema ou em atividades mais simples ainda. Tipo o quê? Cozinhar juntos uma receita antiga de família, por exemplo, não é só sobre fazer comida. É sobre compartilhar histórias, segredos culinários, é criar uma memória afetiva. Adorei. Ou simplesmente dar uma caminhada, sem a pressão de um grande evento. O objetivo é a constância e a normalidade. É nessas pequenas interações que a confiança se aprofunda e o vínculo se torna a prova de qualquer crise adolescente. Faz todo sentido. E isso me leva à segunda sugestão do artigo, que é sobre favorecer uma comunicação aberta. Mas, honestamente, isso me parece o maior desafio de todos. Com certeza é. Como um avô ou avó consegue que um adolescente, que às vezes mal fala com os pais, se abra de verdade? Como eles podem ter certeza de que não estão só sendo usados como uma ponte para conseguir algo dos pais? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do artigo é sutil. A estratégia não é fazer o interrogatório. Não é sentar e falar, desembucha. Exato. Não é dizer, então me conte seus problemas. A chave é a escuta paciente. É estar presente, talvez falando sobre banalidades, e de repente, o adolescente solta uma preocupação no meio da conversa. Entendi. O papel do avô ou da avó nesse momento é não pular com uma solução ou um julgamento. É validar o sentimento. Algo como, nossa, isso parece bem difícil. Quer falar mais sobre isso? Quando o adolescente percebe que aquele adulto não vai entrar em pânico, não vai ligar correndo para os pais dele, não vai dar um sermão, a mágica acontece. Ele entende que aquele é um espaço seguro de verdade. É criar um oásis de confiança.
E o terceiro ponto que o artigo traz é algo que eu, pessoalmente, acho muito poderoso: compartilhar a história da família. Ah, esse é fundamental. Contar anedotas, falar sobre tradições, sobre as dificuldades que as gerações anteriores passaram. E isso é mais do que apenas entretenimento. Se a gente conectar isso com o quadro geral da adolescência, que é uma busca por identidade, isso se torna vital. Totalmente. É aquela mágica que acontece quando um avô conta como era a cidade sem asfalto, ou a história de como conheceu a avó num baile. Para o adolescente que vive num mundo de mudanças constantes e de futuro incerto, ouvir essas histórias dá uma sensação de profundidade, de raízes. Sim, não é só uma história sobre o passado, é como se ele estivesse descobrindo um capítulo secreto da sua própria origem. Isso fortalece o senso de pertencimento, a ideia de que ele faz parte de algo maior e mais antigo que ele mesmo. É uma peça-chave no quebra-cabeça de quem eu sou. Totalmente. E o quarto conselho é extremamente pé no chão e atual: utilizar as novas tecnologias. Sim, A autora tem uma visão bem realista sobre isso. Ela sabe que nem todo mundo mora na mesma cidade, que a vida é corrida. sim, e o ponto aqui não é substituir o contato físico, mas complementá-lo de forma inteligente. Certo. Uma videochamada para mostrar um trabalho da escola que ficou legal, uma mensagem de áudio contando uma novidade, ou até mesmo um avô pedindo ajuda ao neto para entender uma nova rede social. Ah, essa é ótima. Inverte os papéis. Exato. São todas formas de manter a proximidade emocional. O importante é que a tecnologia seja usada para compartilhar o cotidiano, as pequenas vitórias e derrotas, mantendo a conexão viva apesar da distância. É mostrar que, mesmo longe, um se importa com a vida do outro. E por fim, a quinta dica é sobre algo que precisa ser uma via de mão dupla para funcionar: fomentar o respeito e a paciência mútua. Ah, sim. E o artigo deixa claro que a responsabilidade aqui é compartilhada. Precisamente. Por um lado, o adolescente é incentivado a valorizar a sabedoria dos mais velhos, a entender que a experiência deles tem um valor imenso. Certo? Mas, por outro lado, e isso é talvez o mais difícil, os avós precisam exercitar uma paciência gigantesca. Imagino. Eles precisam compreender e aceitar as mudanças de humor, a necessidade de espaço, as roupas estranhas, a música alta, toda a estranheza que faz parte de ser adolescente. Uhum. Não se trata de concordar com tudo, mas de respeitar o processo de individuação do neto. Essa aceitação mútua é o que cria o clima de confiança para que o diálogo flua sem medo de julgamentos de nenhum dos lados. Então, depois de analisar tudo isso, o que fica para mim é que essa relação entre avós e netos adolescentes é uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. É um ótimo resumo. É um elo que, de um lado, literalmente prolonga e melhora a vida dos mais velhos, e do outro, ampara e fortalece a saúde emocional dos mais novos de uma forma que nenhuma outra relação consegue. Exatamente. É um vínculo que facilita a transmissão de valores, que ensina empatia na prática e que ajuda a construir um apego seguro, algo que vai influenciar todos os futuros relacionamentos do adolescente. Nossa, é muito profundo. O artigo conclui de uma forma muito bonita, dizendo que cuidar dessa conexão não enriquece apenas os avós e os netos. Ela irriga e fortalece todo o núcleo familiar, tornando-o mais resiliente. É um investimento no bem-estar coletivo. Uma análise que realmente nos dá uma perspectiva diferente sobre a dinâmica familiar numa fase tão desafiadora. Mostra que, às vezes, a solução para a turbulência não está em mais regras ou mais discussões, mas em olhar para a sabedoria e o afeto que já existem dentro de casa. E para deixar uma reflexão final, o material nos inspira a pensar em algo importante. A tecnologia faz um ótimo trabalho em conectar avós e netos através do espaço, superando distâncias físicas. Sem dúvida. Mas o desafio para as famílias de hoje é como garantir que a profundidade dessa conexão não se perca. Como podemos assegurar que as histórias, os valores e a sabedoria de uma vida inteira não sejam reduzidas à superficialidade de uma mensagem de texto, mas que sejam realmente transmitidos, com calma e com alma, de uma geração para outra?